Olá, como estão todos? Então, hoje nos reunimos mais uma vez aqui, buscando estes ensinamentos. Então, vamos juntos elevar uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, pedindo um amparo e a proteção, que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que venha a nós neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Auxilia-nos, Senhor, a livrar-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje eu trouxe do nosso livro, nós já estamos estudando há algum tempo, No Rumo da Felicidade, o livro de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, do capítulo A Imortalidade. Tá? É importante a gente sempre ter essas questões, né? Esses ensinamentos, enfim, refletir muito sobre isso. Né? Por mais difícil que possa parecer, né? A gente às vezes nem quer trazer esses assuntos à tona, mas somos seres eternos, né? E essa experiência que nós temos aqui é uma de muitas que já tivemos e das que teremos, né, aí para frente em nossas próximas encarnações. Tá? Então, como seres eternos vivendo apenas uma passagem, chegará o nosso momento de regresso ao plano espiritual. Mas Joana de Ângeles ela traz aqui alguns pontos muito importantes para a gente se ligar também, né, estarmos atentos. Das oportunidades que nós temos tanto aqui nessa encarnação, né, como a nossa real vida, né, a verdadeira vida que é a vida espiritual, tá? Então, tudo ali feito com muito amor, a gente acompanha dentro da doutrina, a gente aprende que tudo, a nossa vida, a nossa encarnação é uma programação de muito amor a todos nós, para que através dessas oportunidades que nós temos, que são pequenas construções daquilo que nós almejamos, né? Ou seja, a real felicidade, né? A plenitude dos sentimentos, o entendimento, o porquê de muitas coisas que acontecem conosco. Então ali pouco a pouco a gente vai tendo através dessas oportunidades, através dessas vivências, esses ricos ensinamentos que estarão sempre conosco. Tá? Então tudo que a gente acompanha, através dos estudos, né? Através dos ensinamentos de Jesus, que nos exemplificou ali o amor através das parábolas, através da mediunidade no campo do trabalho prático, tá? Que é muito importante. Enfim, as vivências que a gente tem na casa de Fabiano, são todas possibilidades e oportunidades a todos nós, né? Os trabalhos sociais, que são ricos de ensinamentos também, né? Então, temos essas oportunidades, tá? Então, na casa de Fabiano é muito importante a gente sempre lembrar que na casa de Fabiano há esses trabalhos sociais que estão ali precisando de trabalhadores, né? Então, caso alguém tenha interesse, né, só procurar ali na secretaria as informações quando for a sessão, tá? Que aí eles vão passar ali, ou então nas orientações também, que são muito importantes, que trazem essas informações, tá? Mas são oportunidades valiosas a todos nós, tá? Então, esse capítulo, a imortalidade, a Joana de Ângeles traz alguns pontos referentes a essa questão, né? No regresso ao plano espiritual, depois das nossas vivências, a programação, as possibilidades, as oportunidades, tudo que a gente acompanha nesse sentido daqueles nossos irmãos que regressam ao plano espiritual, sejam próximos ou não, ou então o nosso momento também de regressarmos, tá? Então vamos acompanhar o texto aqui. Imortalidade. Aparente brevidade da experiência carnal
que se interrompe mediante o fenômeno da morte física, antes que um castigo divino é bênção de excelsa sabedoria, propiciando novas circunstâncias e possibilidades para o crescimento espiritual do ser. Tá? Então, se nós somos seres eternos, se nós já vivemos várias experiências, e se aqui é apenas uma passagem, regressando ao verdadeira pátria, né, que é a pátria espiritual, o lar espiritual, com certeza o que nos aguarda? Né? Nos aguarda novas oportunidades de melhorias, né? Possibilidades, aprendizados, enfim. Então, essas oportunidades, elas são importantes e se farão a todos nós, sim, tá? Porque se a gente parar para pensar, vamos todos refletir. Se nós estamos aqui, se nós temos aqueles que nós construímos os laços, né, que achamos que seja, vamos supor que seja dessa encarnação, tá? Só de uma vida, olhando só um lado da vida. Então nós construímos laços junto daquelas pessoas que caminham junto de nós. E aí elas vão desencarnando, elas vão partindo daqui, né, com a morte da matéria, né? Então, qual seria o real sentido, né, para a gente construir esses laços, para ter ali um amor, para desenvolver esse amor? Seria para que um dia tudo que a gente fez, edificou ali, voltasse ao nada, a estaca zero? Será que realmente é isso que nos aguarda? Que tudo que nós construímos, né, um dia há de se perder junto daqueles que são nossos queridos? Ou então nas nossas vidas mesmo? Será que voltaria a estaca zero? Para que depois tivéssemos que fazer a mesma coisa ou não? Ou depois regalia, ou depois tudo seria destinado ao nada, ao vazio? Então são esses detalhes que nós precisamos refletir, né? Com certeza não. Se nós partimos do princípio que Deus é um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, e esse amor nos envolve, porque sim, Ele nos envolve, esse amor. Porque aqueles que nós desenvolvemos os sentimentos, nós temos um carinho, um amor por um parente, por um pai, por um filho, enfim, para que voltasse ao nada, ao zero, e aquilo se perdesse de uma forma que não teria mais um retorno. Tem algo aí que não está batendo, né? Não está fechando essa conta, tá? Então, se é o amor que nos une, com certeza esse amor ele não se acaba, tá? Com certeza todas as nossas construções, elas não se acabam, porque senão tudo seria perdido. Não nos dedicaríamos nas nossas buscas, acharíamos que tudo há de se perder. Então a encarnação não valeria de nada. Muito pelo contrário, pessoal. Isso eu só falei desse ponto de vista para a gente pensar. Nós começamos situações e com certeza haveremos de dar continuidade. Tá? Então todos esses sentimentos, todos esses momentos, eles ficam em nossas recordações. E jamais há de se perder. Tá? Então nós construímos coisas boas que levaremos conosco, que teremos oportunidades, que daremos sequência. Então tudo que nós fizermos com as oportunidades que nós temos nessa encarnação, nada há de se perder. O bem, as nossas conquistas, as nossas construções, as oportunidades que, se coisas não deram certo, a esperança e a renovação se faz para todos nós, sempre. Tá? Então, o amor ele não se acaba. Ou então, nós não estamos aqui para o nada. Nós estamos aqui para construções, para melhorias, para aprendizados, para reatarmos laços junto daqueles que já estiveram conosco em algum momento da encarnação, passadas aí. São reencontros, são aqueles encontros onde precisamos reaver algumas situações,
as nossas pendências. Então o amor, ele está por trás de tudo. A morte, que para os de compleição saudável se apresenta como uma tragédia, para aqueles que padecem constrangimento dilaceradores, é porta de acesso à liberdade, pelo que proporciona de lenitivo e paz. Tá? Então, para aqueles que sofrem ali na questão material, física, né? Será que eles seriam apenas relegados a participar disso e ter apenas uma oportunidade? Ou então seria esse regresso à pátria espiritual, não seria ali uma renovação? É aquilo que eu comentei. Darmos continuidade. A permanência duradoura nas vestes carnais em desarticulação, pelas enfermidades e traumatismos ou através das conjunturas degenerativas, representa uma terrível expiação, que a morte benfazeja dilui ao libertar o espírito das construções materiais. Tá? O mesmo sentido aí, na questão das situações na aparência física, alguma dilaceração, alguma situação ali. Então é um novo recomeço, o regresso à pátria espiritual. Em várias circunstâncias, a ocorrência da morte representa merecimento do ser, que se libera do presídio estreito e ganha os espaços onde aguarda a felicidade. Então, com certeza, né, o espírito, ele revestido da matéria orgânica, né, do corpo, para que possa ter essas oportunidades que a vida nos oferece, né? E aí, quando ele se liberta desses liames, ele tem a plenitude dos sentimentos, das sensações, né? Uma liberdade, experimenta de uma liberdade, porque para o espírito essa matéria orgânica é considerada ali um invólucro, né? Como se fosse uma real prisão mesmo, né? Então mas isso é importante, tá? Esses momentos são importantes, mas quando nós regressarmos ao plano espiritual, nos daremos ali com novas possibilidades, melhorias. Mas é importante estarmos aqui nessa vida, tá? É importante vivenciarmos da melhor forma essas oportunidades que Deus nos concede. Deus nos coloca aonde precisamos e aonde podemos vencer, onde podemos ter as nossas conquistas. Então, se ora estamos aqui encarnados, é porque aqui possamos construir coisas boas. E regressando ao plano espiritual, também da mesma forma e intensidade. Mesmo para quem estorga na consciência culpada, na delinquência, no prazer vulgar, na prepotência, na glória do mundo, o processo da morte constitui dádiva superior pelo interromper do comportamento, que se continuasse mais acarretaria gravames e desditas à contabilidade pessoal do incauto. Tá? Então, aquele que erra, aquele que comete ali muitos excessos, muitas situações difíceis, né? Então ele acaba contraindo ali outras situações difíceis, né? Então, tudo que nós fazemos, né, se transforma ali numa energia no nosso favor, no nosso sentido, seja ela positiva ou não, tá? E a espiritualidade ali acompanhando determinadas situações, né? Esse processo aí do desencarne faz com que o espírito deixe de contrair ainda mais outros débitos. Então é importante o regresso espiritual. Então ele regressando à parte espiritual, né, junto de irmãos ali mais equilibrados, eles conseguem fazer ali, trazer uma situação, algumas reflexões sobre a encarnação, para que possa ocorrer as melhorias numa próxima encarnação, tá? Morrer, portanto, é assumir a imortalidade que permanece no corpo, assim como fora dele. Morrer, portanto, é assumir a imortalidade que permanece no corpo, assim como fora dele. Então, somos seres imortais, né? Somos seres vivendo uma experiência de muitas que já vivenciamos ou que teremos, né? Então, o que nós já vivenciamos no passado, temos a oportunidade de hoje poder seguir ali dentro das nossas situações, ali da nossa vida, para trazer mais coisas boas, né? Tá? Então, por isso que nem o peso do ontem,
né, nem as preocupações do amanhã, mas o hoje, né, procurar ver hoje, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso buscar hoje, né, porque muitas vezes a gente acaba pleiteando situações, né, deixando situações para amanhã, ou então, pelo fato de vivermos muitas encarnações, que encarnamos e desencarnamos, isso aqui eu vou deixar para minha próxima vida resolver. Não. Se nós temos a oportunidade de fazer algo hoje, que possamos fazer hoje, tá? É muito importante nós termos os olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, que nem disse Jesus, para as situações que nós temos hoje em nossa vida. E com certeza, essas reflexões, né, que a doutrina espírita nos faz, né, nos convida, né, faz com que a gente perca ali, né, desligue simplesmente o automático das nossas vidas, achando que temos que ter apenas determinados comportamentos. Muito pelo contrário, tá? O que nós temos é a oportunidade de poder refletir sobre nossas vidas, sobre nosso meio, e assim nos veremos com muitas possibilidades, com muitas situações que precisamos trabalhar, mas que visam sempre o nosso bem. Não lamentes os teus mortos, porque eles apenas desencarnaram. Desvestiram-se das organizações celulares através das quais se movimentam no mundo, né? Antes, envolve-os em recordações felizes, comentários dignificantes. Eles te ouvem e participam da tua existência terrestre, né? Então, os laços eles jamais se acabam, né? Apenas se transformam, né? Tá? Então é aquilo que eu comentei no começo, que nós daremos continuidade no regresso ao plano espiritual, mas tudo que nós vivenciamos permanece conosco, tá? Algo de bom que nos aconteça nos vai impulsionar, ou as situações que não foram tão agradáveis são novas possibilidades que teremos de rever essas situações, né, e daremos continuidade, tá? Esse é o amor, esse é o significado do amor. Não é o castigo, mas a oportunidade, desde que aquele que tenha ali passado pela situação se arrependa e busque reatar essas situações, busque essas melhorias. O teu desespero e inconformação perturba-os, levando-os aos paroxismos de aflição inimaginável, né? Ou seja, da mesma intensidade, né? Pode chegar até esses irmãos, nosso desespero, as nossas vibrações, porque nós emanamos energia, né, através do nosso pensamento, das nossas emoções, que acabam por atrair situações, né, espíritos ali que temos uma ligação ou não, né, e causa desequilíbrio, assim da mesma forma para conosco também. As tuas imprecações e blasfêmias se lhes convertem em chuvas de ácido corrosivo que os queimam e mais o infelicitam. A tua saudade, porém, feita de ternura e compreensão, envolve-os em vibrações cariciosas e dulcificadoras que eles agradecem. Pensa nos teus mortos, sabendo-os vivos, e participes da família, apenas situados em outro campo de vibrações. Não te perturbes face à morte deles, nem os perturbes com as tuas reações infelizes. Ama-os e confia-os a Deus. Tá? Então isso aqui é um exercício para todos nós, né, na nossa condição, de aceitar as situações, de fazer a nossa parte, né, com vibrações, preces ali, com muito amor. Então, é um exercício para todos essas situações, pessoal. Daqueles que a gente tem os nossos laços ali de amor, né, os laços mais intensos, tá? Mas nunca, em todas essas situações, nunca nos esquecermos do auxílio, né, da ajuda, que com certeza vem nesse momento a todos nós, para que a gente possa se recompor e seguir a nossa caminhada. A imortalidade é conquista da vida, abençoando a criação. Somente existem transformações na aparência,
permanecendo o espírito em triunfo após a disjunção molecular pela morte. Retornando do túmulo vivo e triunfante, Jesus apareceu a Maria de Magdala, inundou-a de felicidade ao constatar-lhe a imortalidade. Esse reencontro, porém, somente foi possível porque a morte é passagem para a vida. Desse modo, agradece a Deus o fenômeno da morte biológica, pois que um dia ela te chegará, levando-te ao reencontro dos teus afetos e facultando-te a plenitude da vida. Então, assim terminamos o nosso texto. Então, transformações, que nem a Joana de Ângeles nos diz. Transformações, pessoal, é esse processo que todos nós passamos, de transformações, sempre para melhor. Seja aqui na nossa encarnação, que nós estamos vivenciando nesse momento, ou no nosso regresso ao plano espiritual, transformações. Porque quem nos guia é Jesus, esse amigo querido, que nos ama incondicionalmente, né? E disse que jamais nos abandonaria. Então, o que nós precisamos fazer? Nossa parte, sempre, é o que nos cabe. O nosso esforço no nosso trabalho íntimo, nas nossas melhorias, nas nossas buscas, mas para que isso tudo aconteça, nós temos um importante aliado, que são os ensinamentos de Jesus, que nos falam sobre esse amor incondicional que nos envolve a todos, e a doutrina espírita, que nos traz esse conhecimento sobre a encarnação, o desencarne, né? A literatura que nos traz detalhes do plano espiritual, sempre visando a nossa transformação e as nossas melhorias. Então, aqui na vida física ou na nossa verdadeira pátria, que é a espiritual, passamos sempre pelos processos de transformação para o bem comum, para o bem de todos nós, para as melhorias que tanto almejamos, seja na nossa vida, seja no nosso meio, nosso planeta, que também passa por esse processo de transformação. Então, por que não fazer a nossa parte? Tá tudo aí para nós. Tudo aí para nós. Temos um material rico que vai nos auxiliar nesses processos. Então, vamos encerrar com essas reflexões que vêm a nós, por amigos queridos, por Jesus, e vamos seguir a nossa caminhada confiantes, pedindo a Deus que nos dê força e coragem para encontrarmos os nossos caminhos e para que possamos seguir por estes, determinados em nossas buscas e conquistas. Abençoa, Pai, todos os trabalhadores, todos os trabalhos, todos que são amparados e assistidos, e a nossa gratidão por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças te damos, Pai. Fique em paz. Boa noite a todos, dando continuidade à nossa palestra desta noite. Vamos refletir hoje sobre algumas colocações que encontramos num pequeno livro da codificação que chama-se O Espiritismo em sua expressão mais simples, por Allan Kardec. Na segunda parte, ele coloca as máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. O que seriam máximas? São princípios de conduta, preceitos, que nos trouxeram os espíritos superiores, que foi a base e é de toda a doutrina espírita. Com esses ensinamentos, foi que surgiu o Livro dos Espíritos. O item 35
ele coloca que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. E mais adiante, no item 36 e 37, vejam o que Kardec coloca. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Muitas colocações na literatura espírita nos levam à mesma conclusão, ou seja, o objetivo do espiritismo é o nosso melhoramento moral. Desviar-se desse objetivo é distorcer a prática espírita. Portanto, todas as situações que surgem algumas vezes dentro do movimento espírita, que muitas vezes são modismos plenamente dispensáveis porque são inúteis, né? Nós temos que combater, porque de nada serve. Na verdade, só desvio do objetivo essencial, que foi aqui bem definido pelos espíritos e transmitidos pelo codificador Allan Kardec, que o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens. Tudo aquilo, né, que vem para ajudar o progresso moral e intelectual. Por isso, os modismos, eles são incompatíveis com o espiritismo. Muitas vezes são fruto da imaturidade humana, acionada especialmente pelo egoísmo que ainda nos caracteriza as ações. Corremos o risco, de distorcer toda uma doutrina que foi construída sobre a lógica e o bom senso. Por isso, não podemos admitir esses modismos. Esses modismos são incompatíveis com o espiritismo. Isso é prática deturpada de espíritas desatentos e sem a conexão do conhecimento aliado à prática. Isso tudo, com certeza, é fruto do egoísmo, resultado da imaturidade, e todos nós que estamos estudando, vivenciando a doutrina espírita, devemos estar muito atentos para não nos deixarmos levar, desviando ou desvalorizando nobres esforços consolidados.
E como nós podemos identificar essas situações? Nós temos que estar observando a ausência do bom senso, da lógica, do fanatismo, se há manipulação de ideias. Muito cuidado. Nós temos uma colocação do Divaldo no livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, onde alguém pergunta para ele sobre essa questão, né? E ele responde que o Espiritismo ele tem que seguir a diretriz estabelecida pelo codificador e que a casa espírita deve ter muito cuidado com os enxertos. A doutrina espírita ela nos liberta da ignorância e dos atavismos negativos. É uma doutrina libertadora. O nosso compromisso é com a verdade, não é com as aparências, os cultos, as fórmulas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a introdução das velhas práticas, né, que é ex-católicas, ex-protestantes. Todas essas doutrinas são respeitáveis, mas a casa espírita tem a sua filosofia e seu modo operante. Nós temos que ser fiéis aos princípios doutrinários do Espiritismo. Senão, seremos adeptos do Espiritismo conduzindo a barca a nosso modo e não ao modo do que tem que ser feito, que é os princípios do Espiritismo. E aí ele continua nos lembrando, nessas máximas que vieram dos Espíritos, que a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer, hoje está melhor do que ontem. Então nós não podemos perder o objetivo principal que ele falou aqui. Ele diz que é o objetivo essencial, que é o melhoramento dos homens. Então, quando nós vamos desenvolver qualquer trabalho na casa espírita, seja ele doutrinário, mediúnico, em favor dos semelhantes, o objetivo maior tem que ser fazer as pessoas refletirem em quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, qual o objetivo da vida. Isso em qualquer questão que estivermos trabalhando no centro espírita, né? Todos nós que estamos ali, trabalhadores, muitos já há algum tempo, estamos focados nessa questão, nesse ponto da nossa melhoria. Já sabemos que não renascemos com a mediunidade por acaso, não nos encontramos por acaso na casa espírita. Os trabalhos que chegam até nós, né? Porque, claro, nós vamos conquistando, a espiritualidade nos observa e quando o trabalho chega é porque o trabalhador está pronto. Mas, se não estivermos atentos, o orgulho, a vaidade vai nos fazer perder no caminho. Então, nós temos que sempre estar perguntando para nós mesmos, estou melhor hoje do que ontem? Se a resposta for não, estamos conduzindo as nossas vidas de uma maneira errada. Com tudo que nós já temos de informação, vamos lá. Item 39. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa da sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias nesse mundo, satisfazendo suas paixões
ainda que às custas do próximo. Então, mais uma situação que a espiritualidade nos alerta constantemente, que são as questões dos bens materiais. Como é que está o nosso apego a essa questão material, né? Por causa desse apego, a gente deixa de cuidar da fé, da vida espiritual, que é o que nós vamos levar para sempre conosco. E acabamos desenvolvendo todas as paixões, né? Os sentimentos, como ele mencionou ali, do egoísmo, da vaidade, da inveja. Mais uma colocação. As aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. Por isso que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mais um ensinamento, um princípio, um preceito da doutrina espírita. Ela nos explica o porquê das aflições, que tudo tem uma razão de ser nessa vida, né? Que a dor, as dificuldades, elas fazem parte do processo evolutivo, do resgate, de tudo aquilo que temos que consertar para que nos tornemos espíritos livres para a nossa caminhada rumo ao futuro, rumo à evolução. E que a dor é uma alavanca, é uma grande alavanca para nos impulsionar. Então, nos traz as respostas do porquê do sofrimento, nos acalma, porque vamos entender o porquê estamos sofrendo, né? Podemos não saber exatamente os detalhes do porquê de todo aquele sofrimento, mas sabemos que existe uma razão, porque Deus, Ele é todo poder, bondade, amor, soberanamente justo e bom. Então, não vamos passar por aquilo que não temos que passar. Mas nos lembram também que às vezes nós é que desenvolvemos as aflições com as nossas escolhas infelizes. Ele coloca aqui, olha, o homem é muitas vezes o artesão da sua própria infelicidade nesse mundo. Se ele voltar à fonte dos seus infortúnios, verá que a maior parte deles são o resultado da sua imprevidência, do seu orgulho, e, consequentemente, da sua infração às leis de Deus. E é bem assim, não é mesmo? Se nós voltarmos o filme das nossas existências, vamos ver que muitas coisas que hoje estamos sofrendo são frutos de escolhas passadas, da imprevidência, né? E aí vem as consequências. Se não encontramos respostas, é porque isso está em outras vidas, erros cometidos. E não tem como nós evoluirmos antes de consertar esses erros, de resgatar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que explica tudo isso, né? A questão das causas anteriores e atuais. E aí vamos encontrar as respostas. O que é importante? Avaliar, analisar tudo isso, compreender que tudo tem uma razão, um motivo, e aquilo que depende de nós mudar nessa presente encarnação, nós vamos fazer o esforço necessário. Não podemos perder mais tempo. Já somos espíritos milenares, como já dissemos várias vezes. Então a gente precisa acordar para a realidade da vida. Nada nos pertence, tudo é um empréstimo. Deus, na sua infinita bondade, nos concede as encarnações sucessivas, nos dá toda a condição para a gente superar, resgatar os débitos, aprender, evoluir. Então saibamos aproveitar, porque senão, quando retornarmos à pátria espiritual,
virá a tristeza, a angústia do tempo perdido, das oportunidades que desperdiçamos. Então estejamos atentos hoje mesmo, esse momento que vivemos aqui na Terra, um momento tão importante para todos nós. Quem souber lidar com essa situação e tirar as lições que tudo isso apresenta, vai sair muito vitorioso, com muito aprendizado, né? Porque esse momento está nos trazendo, sim, muitas reflexões. Estejamos atentos. Aí no item 44, ele vai falar sobre a prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E para que a gente consiga, né, manter o equilíbrio, estar atento, ter paciência, combater as nossas paixões, nossas viciações, nós temos que desenvolver a nossa fé. E um dos recursos, aliás, o mais importante, e que está conosco o tempo todo, é esta atitude de conversar com Deus. É desenvolver o hábito da prece. É pensar em Deus e estabelecer uma comunicação com esse Pai amoroso. Então, na prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Muito importante agradecer, né? O sentimento de gratidão diária nos coloca numa sintonia positiva, receptiva. Benfeitores amigos estão ao nosso lado o tempo todo, tentando nos ajudar, tentando mostrar o caminho, acalmar os nossos corações, mas se nós não damos abertura, né, para poder captar isso, aí fica difícil. Então, muito importante desenvolver essa questão da comunicação com o plano espiritual. Iniciar o dia agradecendo, pedir ajuda, sim, porque é a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que nós temos que pedir, não a solução dos nossos problemas, né? Não que tire tudo de ruim na nossa vida, como geralmente nós pedimos, né? Não, não é assim. É pedir força, coragem, paciência, entendimento. É isso que devemos pedir para tudo que está acontecendo na nossa vida. E não faltará ajuda para nenhum de nós. Mas temos que buscar. É o pedir e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. E por fim, o louvar. Quantas vezes a gente lembra de Deus, desse Pai amoroso, olhando a natureza, que é tão bela e que é a maneira mais intensa de sentirmos a presença desse Deus Criador, e agradecemos, né? Agradecemos a sua presença, poucas vezes, não é mesmo? E lembre-se, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia-lhes bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio que nunca é recusado, quando é pedido com sinceridade. Aquele que pede a Deus o perdão dos seus erros não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Então, a prece é necessária, né? A gente tem que pedir ajuda, mas é claro, o esforço também é da nossa parte para as mudanças necessárias. A prece é recomendada por todos os bons espíritos. É a ferramenta valiosa para nos fortalecermos. Nós vamos parar por aqui. Aí na próxima oportunidade nós damos continuidade às colocações desse capítulo do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Espero que
todos estejam bem, sigam confiantes e agradecendo a Deus por essa oportunidade do estudo que estamos tendo à distância, mas de grande importância para as nossas reflexões diárias. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se da prece constante, do Evangelho no lar. A situação está passando, vai passar, tudo passa. E Deus está no leme. E nada nos faltará. Que assim seja. Uma boa noite a todos.